Rádio Uirapuru, FM 102.5, ZYD 686, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Programa Emoção, Afeto e Comportamento. Venha conosco ao mundo dos sentimentos, ações e pensamentos. Participe! Oito horas, 8 minutos, 16 graus é a temperatura. A partir de agora tem emoção, afeto, comportamento. Para você que está ligado e conectado conosco aqui na Rádio Uirapuru. Telefones liberados: 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923, WhatsApp 991629943. Redes sociais também lá no Rádio Uirapuru, @Rádio Uirapuru. Você segue a gente no antigo Twitter, que é o X, também no Instagram, Facebook e também no TikTok. Segue a gente, fique à vontade para participar. Terça-feira, 22 de julho de 2025. Doutor Érico, boa noite. Boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes. Trazemos um assunto interessante, um assunto oportuno, já que é época de férias escolares. A nossa convidada aqui, né, é uma moça muito preciosa. Quando ela vem a Passo Fundo, ela já me diz: pai, eu tô indo na rádio e eu pensei em falar tal assunto. Então, ela fica bem à vontade, até parece que ela está em casa aqui, sabe, Tibola? Verdade. É muito legal poder estar fazendo esse programa com a minha filhota, a Sofia. A Sofia, que está concluindo a faculdade, concluiu a faculdade de empreendedorismo, agora em junho em São Paulo. Mora lá, trabalha lá e está uns dias de férias aqui com a gente, nos visitando, e essa foi a sugestão dela da gente abordar esse assunto, férias escolares. Sofia, obrigado pela tua disponibilidade, né? Interessante, caras e bocas, né, Tibola? Ah, sim, tem que ser, né? Caras e bocas, poses, que legal. Bem-vinda, filha, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Passo Fundo. Boa noite, ouvintes da Rádio Uirapuru. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui, principalmente poder trazer um tema que ele é tão necessário, né? Que a gente poder trazer outra visão e outro olhar sobre férias escolares. Como fazer umas férias escolares muito mais produtivas, educativas e férias escolares onde seu filho vai usar esses dias para potencializar o futuro dele. E não para ficar se viciando em tela, comendo muito doce, mas sim usando isso ao favor dele, principalmente você, pai ou mãe, como tirar o melhor proveito desse tempo, claro, unindo ainda mais a sua família. Legal, e eu acho que isso pode ser certamente proveitoso para alguns pais que estejam nos assistindo, que a gente vai estar conversando sobre programas, ideias, sugestões, o que fazer, como fazer, o que não fazer. Essa ideia, é o que pensamos para hoje, assim, trazer sugestões, ajudar os pais a terem uma programação, ainda que as férias de verão sejam as férias de inverno sejam umas férias curtas, mas são férias mais difíceis, porque aqui no sul, pelo nosso clima frio, o clima chuvoso, que amanhã deve voltar a chover por alguns dias, então isso dificulta, ou isso restringe um pouco os programas externos, né? Mas assim, dentro dessa ideia de férias escolares produtivas, por onde podemos começar, Sofia? Perfeito. O primeiro ponto que eu gosto muito de trazer, só queria que as pessoas pudessem entender qual que é a minha base. Não é que eu tirei tudo que eu vou dizer aqui, não veio da lei, não veio de que eu sonhei com isso.
Eu tenho um trabalho aí de vários anos à frente de educação. Eu tenho desde 2021 um curso pré-vestibular em São Paulo. A gente é um curso pré-vestibular completamente diferente, fora da caixa. E a gente prepara os alunos para conquistarem a aprovação em 3 meses. Então eu gosto muito de métodos, técnicas de estudos aceleradas e principalmente pautadas no empreendedorismo. Junto a isso, na faculdade que eu entrei como aluna, hoje eu sou sócia. E a Link hoje é a melhor faculdade de negócios do Brasil. A gente tem mais de 1.000 alunos. E os assuntos férias escolares são sempre uma grande questão, né? Como usar esse período ao seu favor? Primeiro ponto, vamos ressignificar? Vamos chamar de férias para oportunidade de aumento de interações familiares, de estreitamentos de laços e principalmente de construir o futuro do teu filho. Em qual sentido? Primeiro ponto. Rio Grande do Sul, temos um clima muito frio, não temos tantas possibilidades de atividades externas. Por exemplo, pegarmos grandes capitais, Salvador e Rio de Janeiro, você consegue ter programações de praias, programações, né, fora de casa. Ao ar livre, Exato. Parque, caminhadas, calçadão, visitar diferentes praças da cidade que não se conhece, sim. Aqui vai ser 7 da manhã, vai estar menos 3 graus com geada, Parque da Gare vai estar congelando, qualquer praça que você queira ir, você vai congelar de chegar lá. Então, assim, que atividades que a gente pode trazer? E o primeiro ponto que eu quero começar te questionando é: por que ter como primeira opção a tela, ou um filme, ou uma Netflix? Geralmente, quando eu tinha ali meus 10, 15 anos, sempre que entravam em férias, os filhos chegavam aos pais e falavam: agora são as minhas semanas de maratonar séries. Agora são os momentos de ficar sem fazer nada. Primeira coisa, a única obrigação do teu filho é ir pra escola. Ir pra escola até pode cansar, mas não chegar aos pés do que é uma atividade profissional. Então, teu filho não tem por que precisar ficar uma semana de pernas pro ar, lagarteando. Não tem por que precisar descansar tanto. Agora, será que o teu filho, por exemplo, poderia tirar uma manhã pra descansar e uma tarde fazer alguma atividade diferente? Que atividade pode ser essa? Primeiro ponto, te ajudar no seu trabalho. Eu sempre recomendo muito para os pais levarem os filhos para o ambiente de trabalho, mostrando uma visão muito positiva para que esse filho possa desenvolver o carinho, possa desenvolver o apreço. Ou levar para diferentes lugares, um dia num banco, um dia com a tia, para poder conhecer diferentes profissões. Tu dizes assim também de que o filho possa ter uma ideia, não só na teoria, mas na prática da ocupação dos pais, o que os pais fazem, aonde, como fazem, no sentido assim de ter um pouco dessa vivência. Perfeito. Quando a gente fala em vivência, é o quê? É você poder conectar seu filho ao mundo real. Qual que é o mundo real? Ao mundo que ele vai encarar assim que ele sair dessa escola. Então leva o teu filho pro mercado, vai fazer compras, vai na lavanderia, vai no leilão, onde é que você vá, que seu filho não costuma ir com você, leva ele em tudo, pra ele ter vivência. No mercado, pede pro teu filho comparar os preços dos produtos. Dá a lista do mercado e pede para ele escolher. E pede para ele justificar porque ele escolheu um, não outro. Outro exemplo, começa a terceirizar algumas atividades para o teu filho. Quanto mais você usar as férias para preparar o seu filho para o futuro, mais fácil vai ser quando o futuro chegar na porta dele. Que legal. Tu vê, né? A gente tem um pessoal legal aqui. A Raquel Barberino de São Paulo entrou na live aqui nos acompanhando. A Marília. O Fernando Rocha traz uma pergunta interessante, Sofia. Ele pergunta assim: o que acha que pode inspirar os jovens a ter interesse nessas oportunidades? Como inspirar os jovens a ter interesse? Perfeito. Primeiro ponto, pais e mães. O jovem, ele reage aos estímulos que ele tem no ambiente. Certo. Se os estímulos que ele forem ter vai ser tela, telefone, Instagram, TikTok, jogos no telefone, ferrou. Então, a primeira coisa que eu diria é: corta os estímulos negativos. Um ponto, meu telefone não tem um joguinho. Não existe nem Candy Crush. Eu não tenho TikTok. A única rede social que eu tenho é Instagram, porque eu trabalho com Instagram. Não tenho nada. Porque isso vai me distrair do meu objetivo. Então, tudo que vai distrair o teu filho... Eita, meu Deus. Capotou o celular. Capotou o telefone. Mas seguimos assim. Não, mas o que tu falas é assim. Calma, eu vou concluir mais. Fala um planejamento, uma programação. Não deixar totalmente ocioso para fazer o que dá na cabeça. Porque assim, vamos primeiro cortar o que vai dar erro. Que vai ser telefone,
redes sociais. O que eu indico muitos pais é estabelecerem um tempo para telefone e um tempo para atividades no telefone de TV também. Por exemplo, pode assistir um filme por dia, pode ficar 1 hora no telefone. Você consegue programar o telefone do seu filho para ele só funcionar durante 1 hora e depois daquele tempo ele travar e só desbloquear com uma senha que você coloque. Agora, começou a tirar esses estímulos negativos, vamos começar a mudar o foco da motivação. Primeiro ponto, atividade física. Pode ser uma corrida, pode ser uma academia, pode ser uma aula de fit dance na TV, mas coloca o teu filho para mexer o esqueleto em algum momento do dia. A atividade física libera hormônios, libera sensações de bem-estar que ele vai se sentir melhor. Agora, que atividades são essas? Como é que eu vou motivar o meu filho? Eu vou te perguntar. O teu filho hoje, ele te obedece por quais fatores? Por respeito, talvez por medo, talvez porque ele entenda que você é uma pessoa, né, muito importante na vida dele. Então vamos mudar o estímulo, não vamos tentar estimular ele pelo medo, mas vamos tentar talvez colocar objetivos de filho. Se você seguir essa rotina, ou se você mudar essas atividades, o pai vai te dar um dinheiro a mais. Se você mudar essas atividades, o pai vai te dar um presente. Por quê? Quando você traz recompensas de curto prazo, recompensas talvez de 1 semana, de 2 semanas, ele vai se sentir mais motivado do que se, por exemplo, você for usar. Ah, não, se você se comportar agora, Papai Noel chega em dezembro. Tá muito distante, isso não vai estar motivando esse jovem. Então, por exemplo, filho, nas férias, todos os dias você vai cozinhar o almoço e o jantar comigo. Durante todos os dias você cozinhar, sabe aquele livro que você queria muito ler? Eu vou te dar. Ou, sabe aquele presente que você queria muito ter? Muito interessante o que tu trazes, assim, é de incluir os filhos Exato. nas atividades, não no sentido de que eles trabalham, mas no sentido de que eles aprendam, que eles entendam como isso acontece, e é uma oportunidade preciosa de convívio. Vamos fazer isso junto, quem sabe eu posso te passar um pouco do que eu sei, eu posso te passar o que eu aprendi, e isso possa ser interessante para ti também, nesse aspecto, né, Sofia? 100%. Quando a gente fala de incluir atividades familiares, um ponto muito importante que eu preciso trazer aqui é a importância do tempo de mesa. Só se descobre das vidas dos seus filhos, do tempo dia a dia de mesa? deles, no tempo de mesa. O que é tempo de mesa? Que eu defendo muito que é essencial: almoço em família e jantar em família. Ou pelo menos uma das refeições por dia juntos. em família juntos. E eu lembro de uma janta que a gente foi com uma turma, lembra lá com o Fernando Raro em São Paulo? Nós fomos numa janta, o Fernando pegou o celular de todo mundo, acho que tu estava junto, empilhou. Ele disse assim, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Aí ele pegou o celular de todo mundo e fez uma pilha. Ficou uma pilha lá. Então, durante a janta, ninguém pegava celular. Vamos ficar conversando, trocando uma ideia, falando da vida. Depois eu quero saber como é que é as férias da Esther, Bola. Vou falar. Perfeito. Quando a gente fala de tempo de mesa, é exatamente sem telefones. Por quê? É muito fácil você chegar numa mesa sentada, dar pro seu filho o tablet e comer teu almoço. Só que, gente, só se ensina sobre etiqueta, só se ensina sobre valores, só se conversa sobre a vida enquanto alimenta. Então, eu passei a defender, depois de trabalhar com educação e depois de ter um acesso muito grande a muitas famílias extremamente desestruturadas, que a desestrutura, as primeiras falhas, os primeiros rachamentos, digamos assim, vem na falta do tempo de mesa. Café da manhã, eu sei que cada um, às vezes, o filho é mais cedo, o pai é mais cedo, a mãe é mais tarde, então não tem problema. Mas pelo menos o almoço ou o jantar. Mas, sim, vamos ver assim, especificar um pouco mais, esmiuçar. Quando se fala tempo de mesa, não é só sentarem juntos, é conversarem, tipo no almoço, o filho que teve aula de manhã, filho, o que tu aprendeu hoje de novo? Me conta. Então, é uma interação, é um interesse, é uma escuta, é um acolhimento. Então, é nesse sentido, quer dizer, que aquela refeição, aqueles momentos juntos na mesa, se vai ser 20 minutos ou 1h30, em geral no almoço durante a semana é corrido, e cidade grande, a maioria dos pais não almoçam em casa, almoçam no trabalho, almoçam próximo ao trabalho, mas que possa ser o café da manhã ou a janta, que tenha uma refeição que a família se junta, porque é uma forma de se conectar, de olho no olho, de saber como é que o outro tá, para ver se o filho tá bem, se o filho tá abatido, se o filho tá com olheira que não dormiu, se tá com cara de preocupado porque não tá bem na escola. Então é esse contato, é a percepção, né? Exatamente.
E vamos abranger isso mais, que é quando a gente fala de convivência familiar maior nas férias, a gente fala do núcleo familiar, pai, mãe, irmãos e irmãs, mas a gente fala principalmente de tios, primos, avós, partes da família que muitas vezes não vai ter tanto acesso durante o ano. Então, assim, período de férias, cada dia na casa de um tio, de uma tia, de um primo, pra quê? Pro teu filho criar mais repertório de convivência e principalmente numa casa que ele vá fazer atividades que sejam além de uma TV. Então, por exemplo, vai fazer um bolo da tarde, vai jogar um jogo com o primo, um jogo da vida, mas ele vai precisar usar a cabeça dele. O vô vai contar histórias da família, Exatamente. vai contar passagens da infância dele, ou que o vô vai falar das férias, o que o vô fazia das férias escolares. Isso que tu traz da família, a gente pode estender um pouco, que tem um grupo pequeno de amigos mais próximos, vizinhos, colegas, que se faz um revezamento. Olha, hoje à tarde é na casa do Tibola, amanhã vai ser na casa do Érico. Esse tipo de coisas, pais que se conhecem, pais que sabem como essas famílias cuidam dos filhos. Então, o que a gente está fazendo é de organizar uma programação, dar opções para os filhos e não deixar os filhos soltos de qualquer jeito. E eu ainda vou além. Nesse domingo eu estava palestrando no evento Encantar Experience em São Paulo sobre muita relação de pais e filhos. E aí muitos pais ficam no seguinte dilema: ai não, eu quero super proteger o meu filho, eu quero que nas férias ele possa só descansar. Só que pai e mãe, entenda, superproteção é a melhor maneira de você desproteger o seu filho e desprepará-lo para a vida. Porque se durante 18 anos da vida dele você ensina que período de férias é para vagabundear e não fazer nada, ele vai imaginar que depois da escola a vida vai ser uma férias, ou ele vai chegar muito mais despreparados. E quando a gente fala que pai e mãe precisam dar limites, eu gosto de trazer de uma forma diferente os limites. Todo limite dado no presente, toda orientação mandada a ser seguida é um construtor do sucesso. Todos os limites, pai e mãe, que você dá em casa hoje para o seu filho vai refletir no sucesso que ele vai poder ter em vida. E eu vou além. Em casa, principalmente período de férias, precisa ser regime ditadura cubana. Que regime é esse? Olha aqui, Tibola, Olha aí, ela ó. tá me dando instruções agora que ela tá de Acho férias. que ela aprendeu em casa. Acho que ela aprendeu em casa. Não, em casa a coisa é soft, mas eu tô gostando dessas instruções para nos próximos dias implementar em casa. A diferença é que eu tenho 20 anos. É. Ah, Já não tá mais sob os seus comandos. Então 20 anos vai ser uma ditadura light, Tibola. Calma, deixa eu continuar. O que é ditadura cubana? O pessoal brinca muito em Cuba, brincam muito se referindo a Cuba com isso, mas na verdade, por quê? É uma ditadura onde você tem um único direito, você como filho, concordar com o que o seu pai decidir. Então, em casa, eu sempre falo pros pais: pai e mãe em casa é ditadura cubana. O teu filho tem o pleno direito de sempre concordar com o que você decidir pra ele. Porque enquanto seu filho não tiver, todo o cérebro formadinho, bonitinho, você é a pessoa que sabe o que é melhor pra ele. E se você é quem sabe o que é melhor pra ele, ele tem que só te obedecer. Tá, mas aí eu vou acrescentar uma outra variável. Eu acho que sim, a decisão final é dos adultos, porque são adultos, porque o jovem não tem o cérebro 100% formado, mielinizado, a capacidade do jovem tomar decisões adequadas para ele fica comprometida, por isso que um jovem só pode dirigir depois dos 18, maioridade legal somente a partir dos 21 anos e assim por diante. Agora, eu acho que a questão da ditadura, vamos colocar de uma outra forma. Eu acho que o filho deve ser ouvido, tem que ser escutado, conversado, argumentado. Agora, a decisão final é dos adultos. Não, a ditadura é assim, é aqui que eu mando, é minha casa. Sim, olha, aqui funciona assim por A, B, C e D. Quando tu tiveres a tua casa, tu pode fazer do teu jeito. O Fernando, de novo, traz uma colocação interessante aqui. Fernando Rocha pergunta: o que pode ser feito para que os jovens despertem vontade de voar da casa dos pais igual a uma certa guria que está ganhando o mundo? Perfeito. Fernando, primeiro ponto... Olha, o Fernando é goiano e tá falando guria. Olha só, ele tá já pegando aqui. Muito com gaúcho. Tá aprendendo aqui. Né? Guria. Ele só não colocou Fernando. tchê ainda e não tá tomando mate ainda. Mas chega lá. Boa. O primeiro ponto que eu quero trazer em relação a isso, que ele é bem importante, o teu filho tem que estar de alguma forma desconfortável.
Porque se a tua casa estiver perfeita pra ele, se ele estiver tudo de mão beijada, se tudo for muito fácil pra ele, ele não vai ter estímulo pra querer algo a mais. Qual que pode ser o desconforto pro teu filho? Primeiro, o teu filho pode ser muito sonhador e ter sonhos muito maiores, onde ele percebe que os sonhos que ele quer não vão acontecer se ele continuar naquela realidade. Mas isso são pouquíssimos jovens que vão precisar isso. A maioria dos jovens é qual cenário? Tá tão bem na casa do pai que não quer sair. E pro pai sair de casa tem quase que chutar a bunda do filho, não é esse cenário? Então como é que hoje eu vejo que eu indico? Primeiro, desde novo, incentiva o teu filho a sonhar alto. E ter visões e ter vontades muito maior do que a realidade. Para que ele tenha que correr atrás e ele tenha que buscar. Sempre dê para ele o melhor lar possível. Mas onde ele sempre seja instigado a ir além. Agora, meu filho tá com 25 anos e não sai de casa. Aí eu acho um papo bem sério com ele, indicar ele ali pra na vida adulta, casar, pensar em ter filhos, ser que é netos, e dizer sai da minha casa, né? Mas isso aí é um caso quase que mais comum. Mas no processo natural, quanto mais você puder estimular a correr atrás dos próprios sonhos, melhor vai ser. Só que antes de correr atrás dos próprios sonhos, você tem que ter os sonhos. Não, e mais, Sofia, eu acho que tu trazes assim, o filho tem que ser estimulado a sonhar, tem que ser autorizado a sonhar e os pais respeitarem o sonho dos filhos. Né? Nesse sentido, respeitar, mas eu não gostaria que tu fizesse isso, eu não gostaria que tu fosse para lá, não, mas pai, esse é o meu desejo, a minha vontade, o meu sonho, eu quero experimentar e etc e tal. Então é algo complexo, é algo difícil de acontecer, porque primeiro o filho tem que ter vontade. O filho, para ter vontade, de certa forma, ele tem que ter essa percepção de que ele vai ser autorizado, que ele vai ter suporte para isso. Porque se não diz não, nem pensar, tu não vai fazer, tá fora de cogitação. Então hoje em dia é muito fácil as pessoas se acomodarem numa situação de menos exigência, de menos esforço. É o comum. O comum é as pessoas se acomodarem. Eu quero trazer um exemplo pessoal. Antes eu fui morar em São Paulo com 16 anos para fazer minha vida em São Paulo. Quando eu fui morar em São Paulo, eu tinha uma vida incrível no Sul. Eu tinha tudo que eu podia desejar, querer, sonhar, imaginar. Eu tinha tudo. Ah, não era ditadura cubana? Não, minha mãe sempre foi muito exigente comigo. Ó, minha mãe. A minha mãe sempre foi muito pavio curto comigo e sempre foi muito assim, na linha. Minha mãe sempre foi muito, muito firme. O pai era mais fofo. A mãe era mais firme. Olha, vê bem o que tu vai dizer hoje, hein? Senão a gente não entra em casa. Não, tô falando bem de você, papai. E aí, qual que foi a minha situação? Eu fui morar em São Paulo num cenário onde eu tava totalmente desconfortável. Era sair de um apartamento grande, um apartamento de 20 metros. Era sair de uma realidade onde eu fazia tudo a pé pra ter que começar a pegar Uber. Era sair de Passo Fundo, que é a própria paz no mundo, e morar em São Paulo, tempo pra nada. Então, assim, eu abri mão de tudo que eu gostava. Mas por quê? Porque eu tinha sonhos muito grandes e desde pequeno os meus pais sempre me estimularam a sonhar grande. Eu não fui num cenário onde, não, tava muito difícil a minha vida aqui. Muito pelo contrário. Hoje, chegar no Sul pra mim é estar no paraíso, meus pais sabem. Eu tô aqui, eu posso treinar todo dia, eu posso correr todo dia, eu posso todo dia nadar. Eu tenho a minha pequena aqui comigo, eu sou muito feliz aqui. Pra mim é 1000 vezes melhor estar no Sul do que em São Paulo. A Tibola, a última vez que ela esteve aqui, ela um dia saiu comigo, não sei o que nós fomos dar uma volta, e ela me dizendo, pai, Passo Fundo como é pacato. Não, filha, Passo Fundo não é pacato, é que tu mora, eu disse bem assim, literalmente, tu mora no inferno. Na metrópole da América Latina, né? Ela mora... Sim, entendeu? Então, não é que Passo Fundo seja pacato, Passo Fundo é uma cidade média que tem esse determinado ritmo que a gente vai entender isso, às vezes, quando tu vai para um lugar muito, muito grande, né, Sofia? Exatamente. Então, quando você tá se referindo, assim, a estar em Passo Fundo, pra mim, hoje é mais confortável estar aqui. Só que os meus sonhos são maiores do que o que Passo Fundo tem, e meu propósito é um propósito maior do que o que eu posso desenvolver aqui. Então, eu sei que pra eu cumprir com a minha missão, eu preciso estar fora. Vamos fazer um intervalo aqui, Tibola, na rádio? Pode ser. Fazemos um intervalo, sim, o primeiro intervalo. Depois tem algumas perguntas também. Intervalo rápido, fique ligado, já voltamos. Você que está no FM 102.5.
Uirapuru, Rádio do Globo. Você pretende comprar um apartamento? A J. Dallagnol Imóveis vende e aluga o apartamento bem centralizado. Ligue 99969-7498. J. Dallagnol Imóveis. O Irapuru no YouTube. Lá você encontra as últimas notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Se inscreva agora e fique por dentro. Atenção agricultor, a Stedley Sementes ainda tem semente de trigo para o plantio dessa safra e já está comercializando as sementes de soja para o próximo plantio. Garanta já sua semente de trigo e de soja na Stedley Sementes. Ligue através do WhatsApp 549-8425-9245. Stedley Sementes. Tonial Cereais e Rossati Tonial contam com o que há de mais moderno em tecnologia. Oferecem segurança na armazenagem, idoneidade e instantaneidade nas informações de mercado. Amigo agricultor, a base do sistema produtivo é o solo. Devemos cuidar dos pilares químicos, físicos e biológicos do solo. Um solo vivo gera uma agricultura com maior produtividade e resultados econômicos mais robustos e duradouros. A agricultura regenerativa é a chave do sucesso. Entre em contato com a Supply Agro. Ligue 99959-6496. Atendemos na Avenida Luiz Lângaro 212, salas 1 e 2, no bairro Integração. Supply Agro. Quer dar adeus à dentadura e voltar a sorrir com segurança e conforto? Só neste mês de julho na Odontotop Hospital do Dente, você conquista seus dentes fixos com implantes ou próteses e tem pagamento facilitado. Sorrir permite ser feliz. E para sorrir, é com implantes Odontotop e condições especiais que cabem no seu bolso. Fone WhatsApp 32540330. Responsável técnica Renata Cristina Albarello. CRORS 26818. O Irapuru de Passo Fundo, o Rio Grande do Sul ligado na Gaúcha. Quarta-feira é noite de jornada dupla, às 21h30 da Arena, pela Sul-Americana, Grêmio e Aliança Lima, e pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, Santos e Internacional. Futebol com emoção, cobertura completa aqui na Irapuru e Rede Gaúcha. Apoio Felite Jeep, em Passo Fundo, na Avenida Brasil Oeste, 2958, fone 3581-3030. A equipe fanática por você, torcedor gaúcho brasileiro. Oi, pessoal, eu sou a Ieda Almeida, da Rádio Irapuru 102.5. Jovem Pan Passo Fundo. E eu sou Jader Trindade, da Jovem Pan Passo Fundo 106,9. Aqui é a Jana Cavalheiro, da mais nova Passo Fundo 90.1. Nós estamos juntos aqui no Grupo Irapuru. Grupo Uirapuru de Comunicação. Com você, sempre em primeiro lugar. A Carminha Embalagens tem todo tipo de embalagens. Repetindo, a Carminha Embalagens tem todo tipo de embalagens. Carminha Embalagens fica na Presidente Vargas, bem em frente ao Vermelhão da Serra. Telefone 3632-0110. Carminha Embalagens. No Supermercado Sigonini, você encontra tudo em um só lugar. Padaria, fruteira, açougue e uma linha completa em alimentos e material de limpeza. No açougue tem carne de primeira para aquele churrasco de domingo. A sacola econômica do Sigonini, com 25 itens, custa R$ 249,90. Supermercado Sigonini, em 2 endereços, na Avenida Sinimbu, no Parque Farroupilha. Telefone 3314-4433. Tem promoção Imóveis Magri. Balcão todo em chapa 15 com corrediça telescópica, 3 gavetas, 2 portas por apenas R$ 359. Aproveite! Por apenas R$ 359 você leva um balcão bonito, forte, completo. Móveis Magri. Fica na General Canabarro, bem em frente à Total. Na Dabpel você encontra caixas e sacolas de presentes. A Dabpel fica na Rua João de César 329, Rua acima do Claudião. Programa Emoção, Afeto e Comportamento. Elsus Uirapuru, Rádio do Globo. De volta na 8h36, temperatura de 16 graus, telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. O torpedo, para você mandar mensagem SMS, 991629923 e o WhatsApp é o 991629943. Doutor Érico. Para quem está chegando agora, o Emoção, Afeto e Comportamento de hoje traz um assunto bem interessante
interessante. Férias produtivas. Incentive os seus filhos a terem novas experiências nestas férias. Está aqui comigo, para minha satisfação, a minha filhota mais nova, a Sofia, né, de férias, uns dias aqui em Passo Fundo. Mas vamos retomar agora com as colocações dos ouvintes, por favor. Dos ouvintes, vamos lá. A Suelen tá ligada conosco aqui, mora no Boqueirão, diz: olha, belíssimo programa, que todos pudessem ouvir, realmente concordo com a Sofia. Parabéns pela feira, doutor Érico. Um outro ouvinte aqui, o Armênio. Em Provérbios 22:6, ensina que a criança deve andar, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Citando a Bíblia na questão aí de Provérbios, escrito por Salomão, realmente traz esse ensinamento que é para ensinar as crianças a andar desde pequena, né? Desde a sua infância, andar no caminho certo para não se desviar dele. Também o meu amigo Paulo tá ligado conosco lá no bairro Cruzeiro, e ele tá perguntando assim: e para as famílias que não conseguem ter férias junto com os filhos, pai e mãe trabalham, fica bem mais difícil você fazer uma rotina de férias, né, para essa época do ano. Sofia, o que a gente pode sugerir para esses pais assim que não conseguem ter férias em julho, por exemplo? Primeiro ponto, a maior parte da realidade dos pais é essa. Trabalho. Não é só você que não consegue, a maioria. Então, assim, qual que é a questão? O importante não é você ficar o dia inteiro com seu filho, mas é você ter momento, e nesse momento que você estiver com ele, ser um tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? Pode ser 2 horas, mas é 2 horas onde você, pai e mãe, vai largar totalmente o telefone de distrações e vai ficar só com o seu filho. Pode ser uma refeição por dia, todos juntos, mas vai ser a refeição. Em outros momentos do dia, garante que ele vai estar com pessoas que vão estimulá-los além da tela. Pode ser um avô que vai levar no shopping, pode ser uma tia, e principalmente combinar com essa tia e com os avós. Qual que é um grande problema das férias? Que quando eu era pequena eu achava legal, hoje eu vejo quanto isso é prejudicial. É você ter uma postura com os seus filhos e o resto da família ter outra. Posturas que não só vão contra o que você prega em casa, mas como te desqualificam e tiram a tua autoridade perante o teu filho. Se teu filho vai sair com a Dinda, então você vai instruir a Dinda que seu filho não pode comer doce, ou que na hora de ir para tal lugar é para fazer tal e tal estímulo, mas você vai instruir a forma que você quer que faça. Não para ela sair com o seu filho, sair enchendo ele de presente, enchendo ele de doce para agradá-lo. Não é isso. Isso atrasa muito mais a boa educação que você está dando dele. Então não vai ser com você, vai ser com outra pessoa, tranquilo. Só estimula e combina com essa pessoa de maneira que ela entenda a importância disso. Olha só o que a Linda está trazendo, a Linda Rec. Inclusive, ela está em dívida conosco, né, Tibola? A Linda se comprometeu depois que acabasse aquele curso de oratória. Acho que foi esse ano ainda, ano passado, o curso de oratória. Mãe! Isso, ela se comprometeu que depois que acabasse o curso de oratória, viria conversar com a gente. Isso não aconteceu ainda. Pena que ela não assinou nenhum documento, né? Mas o Tibola está de prova e o professor também. Não, temos um programa gravado aqui. E o professor está de prova. Mas ela traz uma colaboração interessante, dizendo assim, ó, né, que se os pais não podem, por exemplo, durante a semana, tem pouco tempo, mas no final de semana podem juntar as crianças numa casa, fazer noite do pijama, fazer acampamento, uma série de atividades assim, que não tem necessariamente um custo mais alto, mas o que importa é se juntar, é se divertir, é brincar junto aos primos, junto aos colegas, junto aos vizinhos, e isso para as crianças é uma maravilha, é um paraíso. Perfeito, excelente ponto que você trouxe. Quando a gente fala de valor financeiro, eu quero trazer uma frase que eu gostaria que todos os pais e mães que não têm ela quase que escrito na testa tivessem agora. Que o maior presente que você pode dar para o seu filho não é nenhum bem material, não é nenhum presente que o dinheiro possa comprar. Mas o maior presente, pai e mãe, que você pode dar para o seu filho é a sua presença. Olha só, mesmo durante a semana,
com as pessoas que ficarão com as crianças, e uma casa e outra. Também dá para fazer isso, porque às vezes tem uma mãe que está de férias, pode ter uma tia que não trabalha, uma avó. Então é questão, assim, claro, dificulta muito, porque as famílias, muitas vezes, cada um mora numa cidade diferente, outras vezes, o que é muito, infelizmente, muito comum também, afinidade entre as pessoas, às vezes prejudica, mas tendo boa vontade, ou tendo essa ideia da importância da necessidade, e a gente não ficando com aquela comodidade, né, o que a gente vê muitas vezes nas refeições, não, dá o tablet, dá o celular, ele não vai incomodar, ele vai ficar quietinho, enfim. Então, assim, nós, como pais, nós temos a oportunidade de trazer as crianças, por exemplo, vamos dizer, acho que Tibola, tu chegou a jogar bolita? Claro, joguei muito bolita. Tinha assim, bolita, futebol de botão, mas outras tantas coisas, dá para aprender jogo de tabuleiro. Eu lembro que a Sofia, quando era pequenininha, adorava brincar de escolinha, ficava num tapete no chão, ficava horas brincando. Lego, mil coisas. E brincando, fazia, então era um brinquedo. E hoje eu trabalho com isso, né? Pois era um brinquedo super simples, assim, juntava umas pecinhas, juntava uns bonecos e ficava horas dando aula ali para esses alunos imaginários. Era diversão ficar num tapete dando aula ali, ficava acho que 1, 2 horas pelo menos fazendo isso. Quer dizer, o que a gente percebe? Os brinquedos que são os mais proveitosos não é aquele brinquedo eletrônico sofisticado, caríssimo, com pilha que liga na luz. Esse até pode ser divertido, mas o brinquedo mais útil, mais importante é aquele que de fato que a criança tem a liberdade de criar e desenvolver. A criança gera o seu roteiro, a criança gera o diálogo dentro da sua cabeça. Esse é o brinquedo que incentiva a criatividade, não aquele brinquedo que tu liga, aperta botão. Esse, em geral, em pouco tempo já fica menos interessante. Excelente ponto. Eu queria trazer também agora 2 pontos bem legais. O primeiro são: Passo Fundo é uma cidade que tem muitas atividades gratuitas para serem feitas. Então, por exemplo, pais e mães, peguem os filhos, vão na UPF, no campus, tem o Museu dos Animais Empalhados, que é totalmente de graça a entrada. Você pode pegar uma como é que fala? Caixa de... Fazer um piquenique. Pode fazer um piquenique, pode pegar aquelas caixas de papelão para descer o morrinho da UPF. Pode passar no shopping do Parque da UPF. Agora, a gente tem aqui o museu, que fica aqui no centro, que é o principal museu da cidade. Acho que a entrada é gratuita também. Você pode vir numa tarde, passear pelo centro, ir no museu, passar pelo Bela. Pode ir na Gari, pode ir no Shopping Novo. Tem então, também uma outra dica, que é o Primaves, que é um zoológico de aves, né? Lá em Bela Vista, né? Muito que bom. Acolhe, que é aberto à visitação, tem um custo simbólico. Baratinho, né? Né? A Avenida Brasil, que tem o caminhódromo e quantas praças, enfim, levar um filho para andar de bicicleta, para jogar bola. Pode alugar a bicicleta, baratíssimo também. As bicicleta elétrica, levar o seu pet para passear. Então, o que a gente fala, as pessoas, se tiverem uma renda, isso facilita, dá mais opções, mas... tudo pode ser feito desde que tenha boa vontade, iniciativa e que os pais também se deem conta que é uma oportunidade de eles se divertirem com os filhos. Para os filhos, como tu dizia, Sofia, a presença, a interação, isso fica o registro para os filhos. Olha, eu sou importante, eu sou valioso, os meus pais tiram tempo para ficar comigo, eles priorizam isso, eles querem estar comigo, eles vão brincar, vão se divertir, vão fazer um monte de coisas juntos. Então, isso para os filhos, vamos dizer, é uma declaração de amor silenciosa. Não é falado, mas é demonstrado nas atitudes, é demonstrado nessa postura. Perfeitamente. E agora, outro ponto que eu queria muito trazer, que é: faça o seu filho ganhar o próprio dinheiro dele nas férias. Pode ser através de um estímulo, pode ser através de alguma ação, mas assim, pra mim o maior presente que você pode dar pra ele é ensiná-lo a pescar. Você pode até dar a vara, digamos assim,
mas não dá o peixe, ensina ele a pescar. Então, poxa, o que meu filho pode vender? Primeiro, nessa época do ano, ele pode vender chocolate quente na rua, ele pode vender brigadeiro, ele pode passear com os cachorros do vizinho, ele pode fazer algum trabalho para alguém da família, ele pode vender alguma coisa que ele cozinhe. Mas assim, dê espaço para o seu filho poder empreender. No momento em que seu filho aprender a fazer o próprio dinheiro, ele vai passar a valorizar muito mais o teu dinheiro. Ele vai passar a valorizar muito mais tudo aquilo que talvez ele não valorizava em você, até criticava. Ele vai passar a valorizar muito mais uma ida ao restaurante, um drink que ele vai pedir, um dinheiro que ele vai te pedir. E o interessante, Sofia, disso que tu trazes, eu acho que o jovem, à medida que consegue produzir, trabalhar, realizar, pode ser fazer um docinho, vender para os colegas, uma bijuteria, fazer um cartão para que as pessoas deem de presente. Então, o jovem se sente capaz, se sente útil, se sente estimulado. Então, assim, ó, dá outros sentidos, dá outras possibilidades para a vida do que aquela vida vazia que muitas vezes é as telas. Não estamos amaldiçoando as telas, a ideia é no máximo 2 horas por dia de tela. Agora o resto, vamos viver a vida real, não a vida digital, a vida imaginária. É necessário viver a vida real. Perfeito, excelente ponto. E vamos trazer agora uma nova visão sobre as telas. Tem tantos programas enriquecedores que teu filho pode acessar através das telas, que elas podem ser uma ótima aliada e não uma inimiga. Eu quero muito reforçar esse ponto. Tem tantos vídeos legais no YouTube educativos, vídeos de viagem. A própria inteligência artificial, ele pode ter altas conversas com ela. Não é só telefone que significa redes sociais. Vamos trazer também esse ponto que ele é muito importante. Outra coisa, pega o telefone para os teus filhos ter nas redes sociais referências. Começa a me seguir, começa a acompanhar, coloca empreendedores de sucesso, coloca famílias unidas, para o teu filho na palma da mão ter bons estímulos. Porque geralmente o Instagram e as redes sociais vão colocar o teu filho ainda mais para baixo. Por quê? Ele vai se comparar a uma vida irreal. Quem compara, para. Quem admira, mira e consegue alcançar aquilo. Olha só, então, quem compara, para. Quem compara, para. Quem admira, mira. Ponto. Olha pro teu Instagram, até você, pai e mãe, depois pro Instagram do seu filho e se pergunte: as pessoas que meu filho está seguindo e que eu estou seguindo são pessoas que eu me comparo ou que eu admiro? Quem te compara vai te travar, dá um follow agora. Quem você admira vai te estimular. Hoje mesmo eu vi que tinha uma pessoa no meu Instagram que era muito tóxica pra mim. Porque ela postava uma vida que eu sabia que era falsa. Parei de seguir, tirei do meu Instagram. Não por ela, mas por mim. É uma pessoa tóxica pra mim, não me faz bem. Eu só vou ter pessoas ali que eu admiro e que vão me puxar pra cima. Tem ouvinte aí, Tibola, por favor. Um outro detalhe, doutor Eric, que você citou bem antes também, eu acho que concordo com você e com a Sofia também na mesma linha que ela foi, na questão de que, às vezes, deixar a criança com tempo ociosa, entre aspas, pode ser bom no sentido do seguinte: se é para deixar a criança sem fazer nada, sem nenhuma atividade programada, então que deixa ela brincar ao ar livre, deixa ela criar, brincar com bonecas, carrinhos, se tiver com mais crianças, de brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde, esse deixa tipo livre. de brincadeira. Perfeito, deixa livre, mas deixa ao ar livre, né? Ou sim, em casa, livre. se for, sim, também no quarto para brincar, mas não com telas. Eu acho que a tela realmente acaba sendo um problema nesse... E não só na época de férias, né? De modo geral. Perfeito, Tibola. Assim, a ideia é não que a criança... Essa ociosidade, que a criança possa escolher o que quer brincar, o que vai brincar. Pode ser que ela vai revirar os seus brinquedos, pode ser que ela queira olhar os seus livros, fazer desenho, olhar fotos da família e etc. Então, essa liberdade de contemplar, de parar para pensar é algo saudável, é algo necessário. Concordo. Tem um ouvinte aqui, ele mandou mensagem através do nosso WhatsApp, vamos ouvi-lo. Boa noite, estamos na escuta do programa, tema importante, e queria aproveitar essa oportunidade em que foi citado este versículo, ensina a criança ou o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. O segredo, o sucesso deste versículo bíblico está na preposição. Muitos tomam posse e usam, ensina o caminho.
Aí que está o contexto errado, não é ensinar o caminho. Ensina a criança ou ensina o menino no caminho. Nesse caso, o pai e a mãe, quem está ensinando, não é apenas ensinar, eles têm que também andar nesse caminho. Porque o que vale aí é o exemplo, os exemplos arrastam. Boa noite, Deus abençoe vocês. Pastor Tite. Um abraço. Pastor Altair Martins, o Tite, né? Concordo com ele, é verdade. Tudo que você for ensinar ao seu filho, você tem que também praticar, né? Desde a alimentação, do bom sono, das brincadeiras, sempre você ser um praticante, além de apenas um ensinador. Ou seja, não é a teoria. É a prática. Não é o discurso. É a prática. Perfeito, pastor. E eu gosto de trazer uma frase que eu tenho muito. Você não espera ter tudo para começar a estimular seu filho. Você vai estar pronto caminhando. Então começa com uma pequena ação diária. Limitar o tempo de tela do Instagram. Pede pro seu filho tirar algumas pessoas que ele segue que não fazem bem. Começa a monitorar o que ele faz no telefone, o tempo ocioso dele. Juntamente a isso, começa a dar novos estímulos, que é cozinhar, ir no mercado, é ver os avós, passear com o cachorro, ir na praça. Você conseguir mostrar pra ele essa visão do caminho. Porque até hoje, o que teu filho caminhou muito? O teu filho caminhou no quê? Férias é período de fazer nada. Férias é período de você colocar os pés pra cima e maratonar na Netflix. Esse é o melhor caminho pra ele? Não. Um pouquinho vale, mas não um pouquinho mas assim, não todos os dias, o dia inteiro, não precisa. Não. Eu acho que até assim, uma certa idade, por exemplo, no exemplo da Esther, que tem apenas 4 anos, vai fazer 5 meses que Queremos saber sobre a Esther, por favor. E daí, como é que é? É muito pouco na questão de telas, por exemplo. Celular nem pensar, ela não pega celular na mão, né? Assim para mexer, não tem nada, ela nem sabe o que é Instagram e nada, não sabe disso. O que ela pega de vez em quando, assim, o celular que ela descobriu é a câmera, né? Para fazer um vídeo. Filmar, ela filma eu, filma a mãe, filma a casa, se filma dizendo aqui no meu quarto e tal. É o máximo que ela faz com o celular, sem acesso à internet. Estimule. Né? Já está desenvolvendo a comunicação e perdendo medo das câmeras. Estimula muito. Ao mesmo tempo mais vídeo, filha. E assim, brincadeiras, né? Agora a gente vai viajar, vai tentar fazer uma viagem, vamos a Joinville, inclusive no Festival de Balé de Bolshoi que tem lá, que é maravilhoso. Eu não fui ainda, mas que é muito bom. Vamos pra lá, vamos passar um momento na Serra Catarinense também. Enfim, para estimular nas férias, para ela também se divertir, mas nós ao mesmo tempo, né? E em casa, né, a gente procura fazer o seguinte, eu vou confessar que a Bruna até puxa um pouco mais à frente do que eu, porque eu acabo ficando um pouco mais parado, mas a Bruna puxa muito ela para fazer brincadeiras, desenho, eu acabo entrando junto, né? A refeição que vocês falaram, acho que é muito importante, uma refeição por dia é fundamental, né, para você ficar realmente com a família. E outra questão importante também é brincar junto, né? Porque a criança gosta de brincar junto, não adianta. Você, de vez em quando ela vai brincar sozinha, tudo bem, ela vai ser criativa, vai criar e tudo mais, mas brincar junto, estar acompanhando a criança realmente é o que ela gosta, que os pais, o que o Érico disse, é aquele momento que ela vai levar para a vida. Eu vou compartilhar com vocês algumas passagens da minha vida, assim. Na época das férias de verão, quando eu já tinha uns 14, 15 anos, eu achava um absurdo aquilo de ficar de dezembro, as aulas iniciavam em março. E era mais tempo de férias, né? Eram uns 3 meses de férias. Então, eu tinha um compromisso diário de ajudar o meu pai. Eu era o office boy, eu ia diariamente lá no consultório dele, dar a volta de rua. Ele não me perguntava se eu queria. Ele te obrigava. Tu tem que ir, se eu quisesse, eu queria ou não, era um detalhe. Mas, mesmo assim, eu ficava assim, meio entediado, desestimulado. Por 3 verões seguidos, Tibola, eu ia trabalhar aqui no Zafari. O comercial Zafari, na época, tinha sido há pouco inaugurado, acho que foi inaugurado em 77, esse Zafari atrás do São Vicente. Era o principal mercado da cidade, um movimento imenso. Um ano eu trabalhei um verão como empacotador, um outro ano como abastecedor, entregava o repositor, entregava rancho, e era muito curioso. Algumas pessoas me conheciam, algumas pessoas conheciam a minha família e chegavam a me perguntar se eu estava lá trabalhando de castigo. Por que era curioso isso? Não, porque eu era filho de médico, então filho de médico tinha uma vida confortável, eu não precisaria fazer aquilo ali. E aí financeiramente, ok, agora não era a questão financeira. Mas eu dizia, olha, não estou trabalhando
brigando ali por dinheiro. Até eu queria, sei lá, comprar um aparelho de som para mim, queria uma coisa ou outra, mas eu queria me ocupar, eu queria preencher o tempo, aproveitar o tempo, porque aquela vida ficar o dia inteiro em casa ocioso, vendo sessão da tarde, sabe, aquilo ali me aborrecia. Então, esse é um tipo de coisa que, enfim, eu lembro que eu ficava desconfortável com essa, né, passar o dia inteiro. Eu lembro, tinha muito engraçado, um paciente tempos atrás me contou de um familiar dele, ele me dizendo: olha, Érico, o meu irmão de manhã ele coça o saco e de tarde ele fica à tarde passando hipoglós porque assou o saco. Então essa ocupação, então isso de ficar extremamente ocioso é uma coisa assim, a gente ficar desconfortável com isso é saudável. Eu quero coisa, eu quero aprender, eu quero ter oportunidade, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Esse negócio de ficar o dia inteiro parado não faz bem para ninguém. E eu sou do interior, no sentido, não interior, zona rural, mas interior, cidade menor, né? Davi Canabarro, 70 quilômetros daqui e tal, cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde tem a liberdade de sair, né? Os pais deixam sair com mais liberdade pra rua e tal. Nas férias eu não parava em casa, eu já não parava em casa de modo geral. Pra praça, com os amigos, inventava 1000 tipos de brincadeiras, né? Desde bicicleta, skate, roller, brincadeira de pega-pega, se esconder na boca da noite, à noite, era maravilhoso, era a melhor coisa que existia. Claro que era legal um dia ou outro ficar vendo a sessão da tarde, ou enfim, o futebol e tal, assistir, né? Mas normalmente era fora de casa as atividades. E quando chovia, inventava alguma coisa em casa pra brincar, não tinha esse negócio. Ou na garagem de alguém. Sempre se inventava. E agora lembrei da brincadeira que a Esther gosta. E às vezes eu tô cansado, mas às vezes eu tô cansado assim, mas eu penso, não, mas eu sei que é importante para ela. Ela gosta que a mãe dela, mas a mãe dela às vezes tá naquela correria, tenho mais tempo durante o dia, é brincar de imitar animais. Ela imita um animal e eu descubro qual animal que ela tá imitando, e vice-versa. Fazer um cachorro, um pato, um leão, um passarinho, enfim. Ela gosta muito dessa brincadeira de fazer os animais. Às vezes ela levanta e já quer brincar disso. Ela tem uma energia que tá louco, né? E às vezes não, eu normalmente faço isso mesmo cansado, porque eu sei que é muito importante para mim e para ela essa convivência, essa troca, né? E outro, só para não querer me estender demais, mas só um outro exemplo também, é a questão das amizades, né? Também na época das férias, né? Você não deixar de, às vezes, se você tiver um coleguinha que você gosta, enfim, que você acaba convivendo, também fazer essa troca nas férias, né? Um dia ou outro brincar na casa do colega, ou ir brincar no parque com o colega, ou colegas de modo geral, isso também é muito importante. Perfeito. No verão, até se tem mais oportunidades, muitos clubes, né, Tibola, fazem... É colônia de férias, né? É a programação de 15 dias, legal, bacana, ou seja, a gente tem que oportunizar para os filhos esse tipo de atividade, porque assim, eu vou inverter, deixar os filhos atirados às telas é um castigo. Não é uma oportunidade, é um castigo. Que ele não percebe que é um castigo. Porque as telas nos deixam mais ansiosos, inquietos, irritados. O excesso de tela nos faz mal. Eu duvido que alguém, depois de ficar horas na frente de uma tela, vai estar bem. O cara sai zonzo, né? Assim, tipo, sai meio... Zonzo, e o estímulo consumista é muito forte, aquilo ali nos traz uma frustração, nos traz uma ansiedade, uma inquietação desagradável, Tibola. E tem alguns jogos, inclusive, que a criançada, os guris principalmente jogam, que tem 7, 8 anos, 9 anos, são alguns jogos assim, nada educativos, nada, sabe, assim, extremamente, assim... prejudiciais ao desenvolvimento deles, né? Conheço algumas crianças, enfim, de convívio que acabam jogando assim umas coisas que, não que na minha época também fosse mil maravilhas, né? Mas os videogames que tínhamos nos anos 90 eram com alguns jogos ainda um pouco mais educativos. As coisas só avançaram para algo muito ruim, ou violento, ou às vezes sem nenhum tipo de nexo, né? Umas brincadeiras muito, sei lá, estranhas, que não cabe, né? Na minha realidade hoje, como pai, assim, principalmente meninos que gostam desse tipo de jogos, ou às vezes ficar vendo youtubers falando algumas coisas até que não deve, né? Algumas coisas assim que não é nem para a idade, né? Tem muito disso também que eu vejo que as crianças acabam consumindo. A Regiane Becker traz aqui uma contribuição interessante. É preciso ensinar aos pais como fazer tudo isso. Estão perdidos na busca pela sobrevivência e no oferecer tudo que não tiveram. É um grande erro.
Perfeito. É que tudo que não tiveram é relativo, né? Porque, como tu disse antes, o mais importante, a Sofia ressaltou também, justamente não é o valor financeiro, é o tempo, é a convivência, é estar presente. Às vezes, melhor que dar um brinquedo caríssimo é o tempo de 1 hora com o filho por semana, ou por dia, ou momentos em família, né? A Valentina Baldino tá nos acompanhando, olha só, um pessoal tá travado legal. Pra mim no chat, eu não consigo ver quem tá aqui. Não, mas a tua imagem tá mais lentificada, mas tá funcionando. Um beijo a todos os nossos ouvintes maravilhosos pela Rádio Arapuru e pelo Instagram. A criança precisa ser vista, elogiada, amada, isso faz toda a diferença, com certeza. O Fernando Rocha tá te cumprimentando, Tibola, pela tua colaboração espontânea muito boa. Olha, assim, a senhora, sua mãe tá dizendo que vendia Avon, fazia tricô, ganhava os pila dela, lavava o carro do pai, etc, etc e tal. Isso não tira pedaço de ninguém, né? Vamos fazer um breve intervalo aqui na rádio mais de novo, Tibola. Já são 9:02 agora, 16 graus, mais intervalo, depois voltamos para o bloco final. Fique ligado, já voltamos aqui na Urapuru FM 102.5. Grupo Uirapuru de Comunicação. O Claudião está de volta ao Bela Tita Shopping. O sabor inconfundível, o ambiente agradável e praticidade de estar no shopping do coração da cidade são motivos reais para conhecer nossa nova unidade. Vem pro Claudião do Bela Tita, pois o sabor é o mesmo, a experiência é única. Como se for do Claudião. Para construir, para reformar, JR é o lugar. Para construir, para reformar, vem pra JR economizar. Madeira, tinta, brita e areia, tudo para a construção inteira. Tijolo, azulejo, louça, ferro e cimento, tudo dentro do seu orçamento. Faça agora, não deixe pra depois. 3315-2222. Para construir, para reformar, JR é o lugar. JR Comércio de Cimentos, tudo para a sua obra. Mais Saúde Unimed, plano empresarial com 0% de carência, benefícios exclusivos para consultas no pronto atendimento e exames no laboratório da Unimed Planalto Médio, exceto exames de genética. Promoção válida por tempo limitado. Consulte o regulamento. WhatsApp 54-3317-6300. O povo falou! Primeiro lugar! Eu escuto com as minhas amigas. Eu ouço no aplicativo. Adoro! Rádio Urapuru é sempre um prazer. Rádio Urapuru, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Urapuru. Eu ouço, você ouve e a gente curte! Aqui na Urapuru eu tô bem informada. Eu entro no meu carro e já sintonizo Urapuru, né? Toda a cidade ligada! Ligada na melhor sintonia! Na melhor sintonia! Urapuru FM. A melhor rádio do Brasil. Insumos, máquinas Valtra, peças, serviços, equipamentos seminovos tem na Razeira. Toda a linha de pneus agrícolas Michelin tem na Razeira. Razeira, melhor a cada safra. Arroz com frango, macarrão com carne, carne assada, churrasco, verduras, legumes, feijão. De terça a sexta, o restaurante Armazém Lazarete serve comida caseira com churrasco para toda a família. De terça a sexta, venha provar uma deliciosa comida caseira com churrasco. Pode optar pelo buffet livre ou comida em quilo. Sai baratinho e tem sobremesa. Restaurante Armazém Lazarete. Fica na São Cristóvão, ao lado do antigo industrial. Tonial Cereais e Rossato e Tonial contam com o que há de mais moderno em tecnologia. Oferecem segurança na armazenagem, idoneidade e instantaneidade nas informações de mercado. Você pretende comprar um apartamento? A J. Dallagnol Imóveis vende e aluga o apartamento bem centralizado. Ligue 99969-7498. J. Dallagnol Imóveis. Agricultor, está se aproximando a hora da colheita. Não deixe para depois, passe no Nardi Hidráulicos. Ele conta com a solução completa para revisão do sistema hidráulico da sua colheitadeira. Tem bombas, comandos, válvulas, cilindros e transmissão hidrocompleta. Ligue para o Nardi Hidráulicos 3314-1195. 3314-1195. Se preferir, entre no WhatsApp 99971-6725 Nardi Hidráulicos.
Atenção agricultor, a Stedley Sementes ainda tem semente de trigo para o plantio dessa safra e já está comercializando as sementes de soja para o próximo plantio. Garanta já sua semente de trigo e de soja na Stedley Sementes. Ligue através do WhatsApp 549-8425-9245. Stedley Sementes. Atenção! Área acima de 25 hectares, no momento de realizar a transação no registro de imóveis, tem que apresentar o georreferenciamento. Mais informações, ligue para Kaiser Agrimensura, 3317-2488. Repetindo, 3317-2488. Tonial Cereais e Rossati Tonial contam com o que há de mais moderno em tecnologia. Oferecem segurança na armazenagem, idoneidade e instantaneidade nas informações de mercado. Para construir, para reformar, JR é o lugar. Para construir, para reformar, vem pra JR economizar. Madeira, tinta, brita e areia, tudo para a construção inteira. Tijolo, azulejo, louça, ferro e cimento, tudo dentro do seu orçamento. Faça agora, não deixe pra depois. 3315-2222. Para construir, para reformar, JR é o lugar. JR Comércio de Cimentos, tudo para a sua obra. Rádio Uirapuru, FM 102.5. Programa Emoção, Afeto e Comportamento. Nove horas, 8 minutos, temperatura nesse momento é de 16 graus. Hoje, dia 22 de julho de 2025, até as 9h30 tem Emoção, Afeto, Comportamento. Torpedo 991629923, WhatsApp 991629943. Doutor Érico. Para quem está chegando agora, a turma das 9, hoje o programa é especial, com muita emoção, muito afeto, né? E pouco comportamento. Não, estou conversando com a minha filhota mais nova, a Sofia, e para nós é um privilégio, porque essa semana, hoje temos as duas em casa. A Virgínia, que está vindo de muda de Santos para Porto Alegre. A Mana chegou sexta. Isso, a Mana, que a gente chama, que é a mais velha, chegou sexta-feira. A Virgínia. E até hoje eu tinha convidado ela para vir, ela já tinha um compromisso com os amigos, não podia vir aqui. A Virgínia, que é geriatra, já veio aqui em outras ocasiões. Vai embora a Porto Alegre agora. Isso, estão se mudando para Porto Alegre de Santos, vai estar mais próxima. E aqui conversando com a Sofia. A Linda traz uma outra contribuição bem importante. É necessário emprestar a vida aos filhos. É trabalhoso educar e também muito gratificante, isso é verdade. A gente tem que emprestar a vida aos filhos, tem que doar a vida aos filhos. Isso é o que a gente planta e isso é o que a gente acaba colhendo, se tiver sorte também e oportunidade. Olha, a Rejane Becker traz assim: muitos jovens não têm mais sonhos, isso é preocupante. Tu percebe isso, Sofia, dos jovens não ter sonhos? Não é que os jovens não têm mais sonhos, mas eles não foram estimulados a sonhar e eles foram estimulados a ter o pior vício possível, que é o vício de tela. Quando você está viciado na tela, não sobra espaço para você sonhar. Então eu vou mudar. Vamos mudar os incentivos. Eu nunca vi jovens tão sonhadores como essa geração. Só que quem não tem estímulo para sonhar não vai sonhar. E quando a gente fala em sonhar, não é só o que você quer pro seu futuro. Filho, filha, quais são teus desejos? Que lugares você quer conhecer no mundo? Como que você imagina que você vai crescer e ser sua vida? Você tem sonhos grandes? Qual que é a sua vida? Como que você imagina? Pai e mãe, eu não sei. Então, filho, vamos pegar referências? A mãe vai te mostrar. Que casa que você gostaria de morar? Vários modelos de casa, pra você ter uma ideia de custo. Você quer ter filho? Você quer ter quantos filhos? Como que você quer que seu marido ou sua esposa seja? Começa a mostrar as possibilidades para que ele possa imaginar. Seu filho não vai começar a sonhar do além, não vai sonhar numa noite e acordar querendo aquilo, não. Você precisa mostrar diferencialidades para ele, nem que seja através de fotos, de vídeos, mas para que ele veja diferentes coisas e possa sonhar, almejar e desejar aquilo. E eu penso também, assim, que um pouco disso do filho sonhar tem que ter uma certa frustração, porque a frustração a frustração estimula a vontade, o desejo. Se a gente tem todos os desejos constantemente atendidos,
vamos dizer, eu vou fazer uma comparação com a fome. Se você está sempre se alimentando, assim, ingerindo, você não vai sentir fome. Então, sentir fome, desejar, pensar, precisar lutar por alguma coisa, por algumas coisas, é muito salutar. A gente ter vontade das coisas. Então, eu tenho vontade, eu estou com uma ideia, eu estou com um plano, eu tenho um desejo. Isso é uma coisa muito legal que mobiliza. Aproveitando o Fernando Rocha, ele traz uma outra contribuição. Escutei uma vez: bater é mais fácil do que educar, né? Outro dia eu escutava uma live e falaram algo parecido assim, Fernando, eu achei muito interessante. Diziam assim: por que se deixa um cachorro preso numa corrente? Porque é muito mais fácil deixar um cachorro preso numa corrente do que educar um cachorro, do que treinar um cachorro. Então, isso serve como uma analogia para muitas outras situações da vida. O que mais, Sofia? Excelente. Agora, outro ponto. Dar tela é muito mais fácil que educar. Mesma coisa, segue na mesma linha. Não é porque é mais fácil que é melhor. Quer destruir o futuro do seu filho, cria ele com uma tela. É muito simples. Até uma lógica que vai acabar acontecendo. Outro ponto muito legal que o próprio Tibola trouxe: trazer atividades diferentes, como, por exemplo, livros de colorir, pintura à mão, pintura tinta guache. Sair daquele mesmo e ir para atividades manuais. Eu lembro que na minha época tinha um programa na TV que era gratuito, chamado Arte Ataque. Ensinava a fazer através de coisas da sua casa. Por exemplo, garrafa PET, ensinava a fazer brinquedo. Pegava coisas que você iria descartar para criar outras coisas e você usar. Trabalhos artísticos manuais, sabe? Então, assim, quantas coisas manuais que você pode fazer? Você pode estar trazendo. Dá trabalho? Dá. Mas criar filho dá trabalho. Eu acabei de dizer que vai ser o maior desafio da tua vida e o maior trabalho da sua vida, criar seu filho. O Fernando traz uma colocação: como orientar os pais a perceber as referências de exemplos que eles são para inspirar os filhos para a ação. Perfeito. Como mobilizar, como sensibilizar os pais, Sofia? Como é que a gente vai sensibilizar os pais? Olha, eu poderia trazer várias histórias de alunos meus que chegam para mim com 18, 19, 20 anos em situações que são terríveis. Viciados em jogo de cassino, jogo de tigrinho online, viciados em álcool, viciados em droga. E o meu trabalho com eles não é passar no vestibular, mas é primeiro reestruturar a família. E essa família que o filho chega nesse ponto para mim como aluno de um curso para vestibular, na verdade o problema começou na infância. Quando os pais deixaram de estar presentes, deixaram de ver os filhos, deixaram de reconhecê-los. Então, assim, o melhor estímulo que eles vão ter vai ser: poxa, do jeito que eu tô falando não quero que meu filho seja esse. Mas vou te dizer, eu acredito muito que os filhos foram feitos para serem melhores do que os pais. E eu não tô falando isso para comparar, mas eu tô falando isso para honrar. Você honrar tanto o trabalho que seu pai fez. Você quer se esforçar muito para conseguir levar a história, levar o legado e levar a geração dele à frente e conseguir criar algo ainda melhor com ele. E por isso você vai se esforçar para conseguir chegar ainda mais longe do que o seu pai. Então, pai e mãe, a melhor forma que você tem de querer fazer que seu filho seja diferente pelo futuro dele, o melhor estímulo é esse. Agora, como estimular um pai e uma mãe a mudar? Olha, você vai ver que não tá bom. Como perceber que seu filho não tá bem em tempo de mês? Os filhos sempre dão sinais. O comportamento é o último sinal que ele tem de que algum pensamento mudou. Mas aí me ocorre, Sofia, os pais têm que estar razoavelmente bens, razoavelmente lúcidos, para se darem conta, poder enxergar o filho, perceber os filhos. Se o pai também, se os pais, que pode acontecer, estão anestesiados, atordoados por uma razão ou por outra, se os pais estão perdidos, não estão conseguindo cuidar nem deles, é muito difícil que consigam cuidar dos filhos. Antes, quando o Fernando falou aquilo de bater, às vezes a gente conversa entre colegas e profissionais, é muito mais fácil ajudar uma pessoa a vencer a repressão, a se desreprimir, a se soltar,
do que ajudar alguém a controlar uma impulsividade, mudar comportamentos no sentido de esforço, de persistência, de dedicação. Então, se é para os pais errarem, pequem por excesso, não pequem por omissão. É muito mais fácil corrigir quando os pais pecam por excesso do que pecar por omissão. Pecar por excesso é relativo, eu não estou dizendo, mas se é para errar, se é para correr risco, corra um risco de exagerarem na dose. Uma dose a mais do que uma dose muito suave que pode ser ineficaz. Perfeito. Tu viu, Sofia, tu trouxe um monte de gente, a Cris Manfro entrou, a Raquel Barberino, Nós trouxemos, a Valentina Baldibá. Sofia, tu trouxe um monte de gente aí, uma turma forte aí participando do programa, hein? Que legal. Temos mais ouvinte aqui, Érico, Vamos também lá, através Tibola. do WhatsApp da Manda Rádio brasa. Irapuru. O Marcelo do bairro Anes está parabenizando o programa, a Sofia, todos nós. E fala um pouquinho, o áudio dele é um pouquinho extenso, mas eu escutei, ele fala da infância, né? Que justamente na infância, na época dele, brincava, né? Nas férias, em vários pontos da cidade, banhado na Vergueiro, entre outros, enfim, ele relata que as brincadeiras ao ar livre foram presentes na sua infância. Também a dona Sônia lá do Záquia, né? Mandou aqui uma foto da filha dela lá no Paraná, né? Fazendo brincadeiras agora nas férias, enfim, inventando coisas dentro de casa e fora de casa para brincar com a criançada. É isso aí mesmo, dona Sônia. Parabéns aí pelos netos também, tá? Um abraço. O meu amigo Carlos também dizendo o seguinte: pois é, a geração de hoje em dia, infelizmente, acham que o mundo é dentro de um celular. Tem crianças que você tira o celular, elas ficam extremamente irritadas, acham que não há vida fora do celular. Isso realmente eu já vi. É um vício que acaba prejudicando todo o desenvolvimento. Mas, Tibola, é como um exemplo simples, né? Uma criança pequena, quando tá aumentando de peso, quando fica obesa, a culpa é da criança? Não, dos pais. É a criança que vai no mercado, é a criança que pede teleentrega, é a criança que prepara a comida? É verdade, é os pais. O pai que determina o que entra em casa. Isso, né? Então assim, se os pais estão perdidos, aí isso acaba sendo extensivo aos filhos. É o que dizia, inclusive, ali o pastor Tite, quer dizer, não é o que a gente diz, é o que a gente faz. Os filhos aprendem com o que a gente faz. Exato. Então, isso é a coerência. Concordo sim. E também crianças cada vez menores, né? Tendo acesso a celular, à internet de modo geral, isso é extremamente prejudicial, ao mesmo tempo que esses pais, eles ficam não presentes, né, na criação dos filhos, no sentido de dar o melhor, e o melhor é justamente a atenção, é ser presencial. Eu fico assim, às vezes, abismado como eles não conseguem perceber que o celular realmente é um problema. E um problema também que é muito frequente quando eu viajo, quando eu saio também na noite, às vezes, ou final de semana. Tu sai na noite, Tibola. Eita, Tibola! Na noite que eu digo com a família, vou jantar não, fora. tá, vou explicar, achei que tu ia pra boca, Tibola. Não, até porque à noite eu tô aqui, né? Sim, não, tá. A sorte da Bruna que tu tá aqui de noite, Tibola. É verdade. Brincadeira. Mas enfim, perceber como as famílias, de modo geral, quando elas saem de férias também, elas levam as crianças e colocam num canto, ou colocam no canto da mesa e colocam o celular. Olha, é mais comum que a gente imagina. Se você parar para perceber, várias crianças com 2, 3, 4, 5, 6 anos paradas, um prato de comida na frente e o celular ali, logo do lado, acompanhando, e elas não interagem com os adultos ou com as crianças que estão ao redor, enfim, acabam ficando só no celular. Isso é outra coisa que também, aos poucos, é muito ruim, prejudicial, né? As pessoas não compreendem isso. Né? Agora, tu vê, Tibola, eu sou esperançoso, porque à medida que se proibiu o celular nas escolas, eu não sei se é em todo o Brasil, só no Rio Grande do Sul. Não, é geral. É o MEC. Perfeito. Então, isso já foi Salvador. Isso já é Salvador, proibir o celular nas escolas. Então, isso está ajudando os jovens a conversar, ajudando os jovens a brincar. A criar repertório comportamental para a sociedade. E também está estabelecendo para os pais um parâmetro, um juízo de valor. Tem que ter limite no celular. É verdade. A Bruna é professora de educação física. Exato. Ela dá aula para as séries iniciais e também para as séries de adolescentes. Ela relata que tem crianças de
de 6, 7, 8 anos que não conseguem pular com um pé só, que não tem o mínimo equilíbrio. Tem crianças que não conseguem. Esse dia que teve uma criança. Tem a coordenação motora, uma criança que foi dada uma tesoura. Estavam fazendo um trabalho de escola, enfim, ela não sabia como usar a tesoura. Pegava tudo torta com as duas mãos, não sabia usar a tesoura. São as coisas mais simples que as crianças estão perdendo, essa coordenação fina, a coordenação motora. Enfim, por quê? Porque elas ficam ligadas no celular, pouca atividade física, pouco estímulo, né, de conhecer o próprio corpo, de conhecer o ambiente que está, e ficam crianças que atrasam essa questão de mobilidade. Temos que recuperar o estrago que a pandemia fez na interação social e o isolamento, e nessas crianças que estavam assim, nessa alfabetização. Então isso a gente precisa recuperar. A Sandra Kerber traz uma colocação aqui: os pais não estão conseguindo pôr limites. O que poderia ser feito para ajudar esse pai a conseguir pôr limites, Sofia? O que dá para dizer para Sandra nessa colocação que ela traz? Bom, primeiro ponto, quando você fala que os pais não conseguem pôr limites, o meu filho não me respeita. No momento que teu filho te respeita, você consegue pôr limite neles. Vamos entender em que momento que esse teu filho parou de te ver como uma autoridade, para você passar a comunicar isso para ele. E nesse quesito, eu acho que você pode trazer uma opinião muito melhor do que a minha visão. Mas minha visão é clara: não te respeita, não te obedece, em primeiro lugar, não te respeita. Eu penso assim, os pais, quando não conseguem frustrar os filhos, na verdade, o problema não é dos filhos, quer dizer, são os pais que têm muita dificuldade de lidar com frustração, os pais que não conseguem suportar a frustração ou ficaram traumatizados por frustração e aí acabam adotando o efeito contrário, essa superproteção dos filhos. E isso fragiliza os filhos, né? O Fernando pergunta assim, se os traumas e as frustrações têm algum impacto nas necessidades dos filhos. Olha, Fernando cursa psicologia também. As frustrações são algo extremamente necessários, importantes no nosso desenvolvimento emocional, porque quando nós desejamos, pensamos, queremos uma coisa e aquilo não dá certo, aquilo não funciona, nos causa uma dor emocional grande, mas também isso nos gera uma necessidade de encontrarmos uma alternativa, de encontrarmos um plano B. E isso a gente tem que criar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa imaginação. É um exercício emocional muito importante, é suportar a frustração e o plano A não deu certo, que pena, que triste. Agora eu vou lutar, eu quero construir um plano B, eu não vou parar por aí. É aquilo que se diz, as coisas dão certo na vida é por persistência, não é por sorte. À medida que a gente persiste é que aumenta a chance de dar certo. Mais algum ouvinte aí, Tibola? Deixa eu dar uma conferida aqui. Tem sim, tem a Camila, né? Dizendo assim, olha, eu sou a Camila, ela mora no bairro Petrópolis. Ela relata aqui que é mãe de 2 filhos, tem uma menina de 9 e um menino de 6. Ela diz, olha, as férias realmente é complicado no sentido de temos que nos puxar aqui em casa, mas nós fazemos o possível para que as crianças fiquem o menos tempo possível nas telas, brincadeiras. E ela falou aqui do estímulo de cozinhar, né? Ela já faz isso com a filha, principalmente, que gosta mais da cozinha, de estimular a cozinhar, fazer coisas diferentes na cozinha, principalmente nessa época de férias. Enfim, guloseimas às vezes também sai, ela salienta aqui no texto que ela mandou. Tá bom, um abraço aí a Camila, que mora na Petrópolis. É mais ou menos nessa linha. É desafiador? Mas é necessário. E um ponto muito importante, as férias é um ótimo momento para você ensinar o seu filho a lidar com o tédio. Seu filho precisa aprender em casa a lidar com o tédio. Aí, talvez para um jantar com vários adultos e entender que ele vai ter que ficar ali escutando a conversa. Assim como o seu filho aprende a lidar com a tristeza, com a alegria, com a frustração, ele precisa aprender a lidar com o tédio, que vão acontecer em alguns momentos. E que ficar contemplando, às vezes sem ter o que fazer, não tem problema nenhum, a gente sobrevive a isso. Exato. Né? A Natasha Amorim traz uma contribuição importante, assim, os pais que colocam o celular na mão dos filhos, o comportamento dos filhos é espelho dos pais.
É aquilo, voltando ao que dizia antes o pastor Tite, né? Quando foi citado um versículo da Bíblia. Eu vou até além. Os filhos só replicam no mundo o que eles veem em casa. Então, os pais são os maiores exemplos, as maiores inspirações. Tudo que o filho fizer no mundo vai ser uma replicação do que antes ele viu em casa. Nada o teu filho vai tirar do além. Claro, depois, grande, mais velho, outra história. Mas, inicialmente, você é a maior referência dele. O que você fizer pra ele vai ser o correto. E assim, ó, os pais que protegem demais os filhos com a ideia, com receio que os filhos sofram, que tenham dificuldades, que passam por frustração, os pais que poupam os filhos desse esforço todo, na verdade, esses pais estão dizendo para os filhos, olha, eu não confio na tua capacidade, eu não confio em ti, eu não acredito que tu vai conseguir, então eu vou fazer por ti, eu vou dar por ti, porque quando a gente acredita no filho, quando a gente valida o filho, dá esse suporte, vamos lá, eu tô contigo, eu te apoio, eu te ajudo, estamos juntos nessa caminhada. Ai, mas eu não sei se eu não vou conseguir. Não, vamos lá, eu tô junto contigo, se tu precisar, eu tô aqui. Então, isso é muito mais angustiante pro filho e pro pai, mas isso é construtivo, é assim é que o filho vai se fortalecendo, assim é que o filho vai conseguindo adquirir mais envergadura para voar mais alto na vida. Vamos ver se tem mais alguém, que legal, os ouvintes participando bastante. Sofia, nós já estamos chegando na reta final. O que dá para dizer assim? Olha, tem uma frase que eu vou trazer aqui que ela sempre traz polêmica, mas ela é verdade. As pessoas falam, o filho, ele é responsabilidade sua. Não. O filho é culpa sua, pai e mãe. Culpa mesmo que eu gosto de usar. Porque ele só vai se tornar o que você programá-lo e treiná-lo para ser. A vida inteira você vai treinar ele para se tornar alguém. E eu digo que eu tive a grande honra, a grande bênção, a grande alegria de ter um treinamento maravilhoso em casa. Filha de psiquiatra e filha de psicóloga. Eu pude crescer com uma mente muito saudável. A maior herança que eu poderia ter é essa. Mesma coisa pro seu filho. Muitos pais me dizem assim, eu quero muito que a filha seja uma Sofia. Eu falo, ai, que perigoso, que horror. Não queira que ele seja como eu. Queira que ele seja como ele. Pode ser inspirado em mim, mas até uma versão minha melhorada. Porque eu acredito muito que a gente tem o superpoder, pai e mãe, de na infância transformar e determinar o futuro do nosso filho. Então passa a olhar a grandiosidade que é a maternidade, a grandiosidade que é essa fase, como você está programando um ser humano que ele pode mudar o mundo, ele pode mudar o mercado, ele pode ter tantas contribuições boas no mundo, que é uma missão tão nobre, tão linda isso. E qual é o problema que seja trabalhoso? Até porque as coisas mais difíceis, mais trabalhosas na vida são as que a gente mais se orgulha de obter, que a gente tira proveito dessas conquistas. O Fernando aqui, a última pergunta de hoje, acredito eu. Sofia, você pensa que o empreender é habilidade que se desenvolve ou alguns já têm essa aptidão? Primeiro ponto. Obviamente que você vai desenvolver, você vai se tornar melhor, mas a pessoa já nasce com algumas características empreendedoras que vêm dela. E que, principalmente, se estimuladas na infância, são muito importantes. Um exemplo bem básico. A filha do Tibola pegar o telefone e gravar vídeos pela casa. Já mostra habilidades de comunicações, que podem virar habilidades de venda e liderança, que são ótimas para empreender. Ensina o teu filho novinho a vender qualquer coisa para já criando esse apreço. E principalmente, acho que até mais importante que nascer com essa predisposição é você desenvolver. De nada adianta ter se você não desenvolver. E mais uma frase que eu gosto muito, trazendo frases da Bíblia, é aquela frase que é justo, que muito custe aquilo que muito vale. Sofia, o Tibola, aproveitando as dicas da Sofia, quem sabe, estimula que a Esther seja garota propaganda também da de corpo. A Bruna fez um vídeo com ela esses dias. De botar as duas ali, então eu acho que tu tem uma turma boa ali. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, até antes de encerrar o programa. Sim. Rapaz... É que tá nos stories, eu tenho que buscar no arquivo. Tranquilo. Que legal. Então, assim, trouxemos muitas sugestões. Agora, pense
crie, dê essa liberdade, experimente, tente inventar. Um dia pode dar certo, outro dia não pode dar certo. Agora, quando você vai estar brincando com seu filho, você pode estar se divertindo. Isso pode ser o melhor, o mais precioso. Vocês brincando junto, vocês aproveitando junto e o filho se sentindo, vamos dizer, validado, acolhido, né? Porque um outro dia eu dizia no Sem Segredo aqui no sábado de manhã, o filho se perde não é na rua, o filho se perde dentro de casa, e o filho se perde dentro de casa quando ele não se sente amado, valorizado, importante, querido, acolhido. Então, se em casa o ambiente não precisa ser perfeito, mas se o ambiente é suficientemente bom, já está de bom tamanho. Se em casa o ambiente deixa muito a desejar, aí a rua é um perigo, pessoal. Perfeito. Sofia, muitíssimo obrigado. Rapidão, pra finalizar, pais e mães, tudo que vocês ouviram aqui não é para se comparar. Lembra, quem compara, para. Pra vocês olharem como uma possibilidade, uma admiração pra vocês fazerem, porque quem compara, para, quem admira, mira. Só pra gente finalizar. Beleza, na próxima semana temos jogo de futebol do Grêmio de Bola. Tem o Grêmio, terça-feira que vem. Temos jogo de futebol, então estaremos de folga. Na primeira terça-feira de agosto, vamos botar o time em campo de novo de bola. Aí tu já tá de volta? Acho que sim, já voltarei. Beleza, pessoal, ótima quinzena. Pensem com carinho nisso tudo que a gente trouxe pra vocês. Nos acompanhem no Instagram, pra quem não acompanha ainda. São reflexões interessantes. Sofia, muito obrigado. Prazer é todo meu.